Bienvenidos a nuestra clase de espanhol, la clase de número 22. Tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de espanhol, a aula de número 22, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Olha o recadinho inicial da aula. Lembrem, para validar a frequência de vocês, precisam realizar as atividades, certinho? Tendo alguma dúvida, converse, interage com seu professor. Busque lá também algum auxílio do seu diretor e do pedagogo da escola. Estão lá prontinhos para ajudá-los, certinho? Vamos à nossa aula de hoje? Entonces, ¿qué trabajamos en la clase pasada? El árbol genealógico e fotografias. E por que nós utilizamos fotografias e utilizamos a árvore genealógica? Para trabalhar com el tema sobre a família, grado de parentesco, estado civil. ¿Os acordáis? Trabajamos também el presente indicativo e os possessivos. E, claro, el tema, o vocabulário sobre família, ¿vale? Pues bien, y para la clase de hoy, con el tema que tenemos, ¿qué cambió de los picapiedra a los supersônico? Picapiedra? Supersônico? Do que será que o professor está falando? A ver, já vamos ver na sequência. Hoje, trabalharemos uma vez mais com o gênero notícia, esse gênero utilizado para nossa finalidade comunicativa, e trabalharemos acciones, lembram? Os verbos em el pretérito e futuro. E um pouquinho então de vocabulário dentro desse tema aí, perfeito? Pues bien, la primeira reflexión. Então, nosso fio condutor para a reflexão da aula de hoje. Lo supersônico. Mas professor, o professor ainda não disse, eu não estou lembrando o que vem a ser esse supersônico. Não tem problema. Vamos tentar imaginar que esse personagem, né, essa família, vamos imaginar assim, será que eles conheciam, olha a ideia de passado, conheciam a essa sociedade primitiva? E tu, e você que nos acompanha, nosso aluno aí do ensino médio? Você está lembrado desses personagens, dessa série de televisão? Então o professor vai dar um tempinho para vocês pensarem nessa possibilidade. Será que esses outros personagens, chamados de supersônico, eles tinham alguma ideia de que existia uma outra sociedade, que aqui o professor está usando o termo sociedade primitiva? Então, um tempinho para vocês pensarem.
Volvemos entonces. A ver, ¿qué habéis pensado? ¿Se lembram desses personagens? Entonces, ¿qué sabemos un poco sobre los Picapiedra? Es una familia, ¿no?, conocida. En Brasil tenemos ahí como la expresión, utilizando um nome especificamente da língua inglesa, os Flintstones. Ah, agora sim o professor tem certeza que vocês lembraram dos personagens. Talvez em espanhol a versão Pica-Piedra estava um pouquinho difícil, não é? Então, como estava constituída a família de los Pica-Piedra? El padre, la madre Vilma e el padre Pedro. Pedro, Pica-Piedra, Vilma, Pica-Piedra. E eles tinham uma hija chamada Pebles em espanhol. Em português, lembram? Pedrita, ¿sí? Además, um animal pré-histórico, um dinossauro, que era a mascota. Mascota, o animal de estimação. Funcionava como um perro, como o cachorro da família. E os vecinos também, que eram na família, não? Os vizinhos. Em português, Barney, Pablo, Mármol, em espanhol, sua esposa, Beth, e o filho adoptivo, ¿sí?, chamado Bambam. Então, eram os personagens. Então, o primeiro episódio na década de 60. Nossa, professor, tanto tempo? Muito tempo, ¿sí? La temporada com 6 anos, ¿sí?, na televisão, em la cadena ABC estadunidense, e, además de lo que se passava, por exemplo, na televisão, tuvimos como 4 películas, 4 filmes, 5 telefilmes e 10 especiais sobre esta família importante. E o que é interessante destacar? Apesar de eles viverem nessa idade pré-histórica, eles tinham uma determinada tecnologia que nós vamos contrastar com a outra família, o supersônico. Perfeito? Pues, seguimos aqui, então, a ler aí um fragmento do gênero notícia. Que temos aqui o título, Los Picapiedra volverán a la televisión. Então, olha a retomada, né, desses personagens para a TV. Então, é uma notícia que pertence a este periódico chamado El Comercio, uma notícia recente de 2019, e temos aqui, então, o país de origem. Então, é uma notícia de Equador, 2019, perfeito? Que vamos observar aqui os elementos, a sociedade primitiva, e algo que se refere à tecnologia dentro de uma pré-história. E aqui, uma vez mais, vejam só, nós já vimos trabalhado esse gênero textual. Então, o que temos aqui? O significado de la Real Academia. ¿Os acordáis? Que diz a RAI sobre notícia? Uma informação sobre algo que se considera de interesse, ou seja, algo interessante a divulgar. Ou algum aspecto de algum famoso, de algum tema, como por exemplo o tema que vamos a discutir na classe de hoje. Perfeito? Pues, aqui temos que o layout, olha que interessante. E o professor destaca estas características da notícia que já trabalhamos, ¿sí? O título, muitas vezes em destaque, em maiúscula, ¿sí? Que temos? La fecha, 11 de julho de 2019. Está dentro de uma seção chamada Entretenimento, deste periódico chamado El Comercio. Perfeito? Uma imagem que vai complementar o texto escrito. E aqui também nós temos algumas outras informações que pertencem a esta chamada cultura digital, já que nós temos muitas vezes na palma da mão, né, em la pantalla, na tela ali, por exemplo, do computador, essas informações, então nós vamos observar como que esses textos se organizam. Perfeito? Pues bien, o fragmento que vamos a utilizar para conduzir a classe. Mira as informações, título, dice Redacción El Comercio como autora del texto, la fecha de produção del texto, e empezamos com o primeiro párrafo. Olha o primeiro parágrafo, como é que está organizado o texto. Uma nova versão de la exitosa de êxito, de sucesso. Série de televisão Los Picapiedra verá a luz em um futuro. Olha que o professor deixou em destaque algumas palavras-chave para a discussão de hoje. Em um futuro cercano, um futuro próximo, pois novos episódios serão produzidos. O projeto A1, lembra da palavra A1, acentuada? Quando substituída por todavia, isso mesmo, ainda se encontra em etapas tempranas de seu desenvolvimento. Ainda está muito recente a produção e desenvolvimento dessa versão. Se bem a nova entrega de Los Picapiedra se baseará em la ideia original do show. Estará enfocada em um público adulto, assegura o sítio. Então, este sítio
é o site que lançou, né, em primeira mão, divulgando que, né, seria essa nova estreia já resgatando aí os personagens que nós conhecemos dentro de um desenho animado. Perfeito? Pois bem, aquelas palavrinhas-chave, vamos voltar um pouquinho aqui que o professor disse do texto. Volverán, verá, serán, bastará, estará, são todas palavras-chave para o tema de língua de hoje, que é o futuro de indicativo. Trabajamos em las classes 4 e 5. Então, vamos aqui retomar um pouquinho. Olha o primeiro quadro, a primeira tabelinha, 3 exemplos de verbos que estão em el futuro, ¿sí? Trabajar, comer e vivir. Los 3 aí estão indicando as 3 conjugações, ou seja, os verbos terminados em ar, er e ir, perfeito? Pois bem, assim como em português, lembram a ideia? Português e espanhol são como línguas irmãs, a mesma origem, o latim. E dessa forma nós temos muitas semelhanças. Uma delas nós vamos conseguir constatar aqui na conjugação, na flexão, nesse tempo verbal. Trabalhar, yo, tú, vos, los pronombres personales. Él, nosotros, vosotros, ellos. Perfeito? Então, trabalhar, yo trabalharé, comer, yo comeré, vivir, yo viviré. Igualzinho acontece com a língua portuguesa. Lembram disso? Tenho certeza que estão relembrando da aula 4 e 5 que nós trabalhamos. Perfeito? Tu trabalharás, comerás, vivirás. Vos, que é aquele uso mais recorrente dos argentinos, não muda muito. Trabalharás, comerás, vivirás. Perfeito? E os demás seguem também. Él, ela e usted trabalhará, comerá, vivirá. Nosotros, la primera persona del plural, trabajaremos, comeremos, viviremos. Vosotros trabajaréis, comeréis, viviréis. E eles, la terceira persona del plural, trabajarán, comerán, vivirán. Perfeito? E olha como é importante para observar a segunda tabelinha com verbos irregulares. Irregulares, sim, aqueles que mantêm uma instabilidade, uma irregularidade. O que nós vamos fazer? Vamos a aproveitar estas terminações de los regulares para observar as terminações em los irregulares. Perfeito? Olha o que o professor fez aqui, ó. Destacou para vocês justamente a irregularidade desses verbos. Por exemplo, o verbo tener. Ó, o professor destacou aqui a terminação e está indicando que o que restou, ten, é o radical, a raiz do verbo. Nós repetimos e fizemos um acréscimo, letra D e letra R. E aí a mesma terminação que nós tínhamos de um verbo regular. Então, se o verbo tener, yo tendré. Irregular por quê? Isso mesmo, olha só, acrescentamos letras, acrescentamos vogais muitas vezes, e aí se torna um verbo irregular, porque ele não mantém aquela regularidade dele na raiz, perfeito? Então, o verbo tener, yo tendré, tú tendrás, vos tendrás. Él, ela e usted tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos e ellas tendrán. Eu terei, tu terás, ele terá, como da língua portuguesa. A mesma coisa ocorre com o verbo salir. Vamos acrescentar a letra D e a letra R. Yo saldré, tu saldrás, ele saldrá e o vos saldrás. Nosotros saldremos, vosotros saldréis e eles saldrão. Eu sairei, tu sairás, ele sairá, como da língua portuguesa. Perfeito? E o verbo poder, vejam só, nós já temos a letra D da raiz de poder. Acrescentamos, añadimos a letra R. Yo podré, tu podrás, vos podrás. Ele poderá, nosotros podremos, vosotros podréis, eles podrão. Sim? O verbo poder, eu poderei, tu poderás. Perfeito? Qual que é a ideia agora? Aquele tempinho para vocês fazerem o registro, porque nós vamos utilizar a lo largo, lembram? No decorrer da nossa aula.
Volvemos entonces a ver la otra propuesta que tenemos aquí, ¿no? Un ejercicio para practicar este tiempo verbal, ¿perfecto? Lea los siguientes fragmentos pertenecientes, que pertencem a la primera notícia leída. Este fragmento que nós fizemos a leitura, sobre los pica-piedra. Rellena, preencha com ações em futuro. Então, o professor deixou destacado para vocês em letra maiúscula, sim, alguns verbos para vocês pensarem como que esses verbos seriam flexionados, conjugados, em qual tempo? Futuro. Então, um tempinho para vocês pensarem. Entonces, a la corrección que tenemos aquí en el primer fragmento, si bien la nueva entrega de los picapiedras se basará, o verbo basar, né? Se baseará, tomará como base em la ideia original del show, ¿sí? Estará enfocada, do verbo estar, estará enfocada em um público adulto. E o outro fragmento disse, quando o projeto finalmente veja a luz, será, o verbo ser, transmitido em horário estelar, um horário nobre. E se contará, o verbo contar, com os recordados personagens, os personagens que observamos aqui na classe, Pedro, Vilma e la hija pequeñita Pebles. La mascota, lembram? Um animalzinho de estimação chamado Dino, um dinossauro, e os vecinos Pablo, Betty e Bambam. Perfeito? A ver, seguimos com as reflexões aí. Exercício número 3. Los picapiedra, estes personagens que já observamos aí na classe, conocerão, olha a ideia do futuro, conocerão, já que eles pertenciam a uma idade aí pré-histórica. Será que eles vão conhecer a sociedade futurística de los supersônicos? E tu, que pensais? Então, aquele tempinho para vocês refletirem um pouco.
Volvemos entonces, aquí tenemos la familia de los supersónicos, ¿sí? El padre George, o George, ¿sí? La madre Jenny, Jane, ¿sí? La hija mayor, porque mira, son 2 hijos que la pareja tiene, Judith, el hijo Elroy y la mascota el perro. ¿Os acordáis de los Picapiedra? Era un dinosaurio que hacía la función de una mascota como si fuera un perro, ¿perfecto? Y aquí informaciones también, así como los Picapiedra, de la década del 60, la primera presentación que tuvimos ahí, ¿sí? Perfecto? Entonces, en Brasil usamos la expresión mismo, os Jetsons, como la versión original, perfecto? E que nós observamos aqui também alguns elementos importantes desta sociedade futurística, ¿sí? Um coche volador. Mira, como imaginar isso? E outra coisa importante, essa sociedade em que se baseava, né, a família, era em 2062. Veja, nós nem chegamos ainda, totalmente futurístico, perfeito? Pois bem, seguimos com a leitura de outro fragmento de la notícia que trabalhamos na classe de hoje, ¿sí? Predicciones de los supersónicos. Es un texto de Antena 3, un texto actual, 2020, de Espanha, perfecto? Entonces, sociedade futurística, a diferença que nós temos com os Picapiedra. E tecnologias em tempos que estamos vivendo, por exemplo, aislamento, isolamento social, vale? O layout que o professor traz, para quê? Para destacar as características deste gênero textual. ¿Sí? El texto destacado, ¿sí? Un título, subtítulo de la noticia, tenemos la información del autor, la fecha y el primer párrafo aquí. ¿Perfecto? A ver lo que dice este primer párrafo entonces. Los Supersónicos foi uma série de dibujos animados, desenhos animados, que contava, e vão prestando atenção no que está destacado, a história de uma família em um futuro lejano, um futuro distante, e ainda é distante. Nós estamos em 2020, a história de 2062. Essa caricatura expunha como se imaginava na época dos 60, nos anos 60, que seria o futuro. Então, lá nos anos 60, as pessoas imaginavam, como é que vai ser o nosso futuro? ¿Sí? Em cada capítulo aparecem dispositivos tecnológicos que pareciam impossíveis em aquela época. Pero os guionistas, os roteiristas de toda a série, predijeron, olha aí as previsões que eles fizeram, mais coisas delas que cabia imaginar. Então, para aquela década de 60, imaginar coisas como nós vamos observar aqui seria impossível, ok? Então, antes, o que temos aqui? Lembra as palavrinhas destacadas no fragmento? Pretérito imperfeito, el pretérito imperfeito de indicativo, perdão, ¿sí? Descrever uma situação no passado é uma das formas de usos deste pretérito. Por exemplo, este fragmento, esta oração de la notícia que trabalhamos agora, ¿sí? Uma série que contava a história de uma família. Então, temos aqui a descrição de uma situação no passado, no pretérito, ¿vale? Outra situação que temos, outro uso, relatar rutinas del passado ou cursos de uma ação passados que se repetem também. Por exemplo, uma oração da própria notícia. Em cada capítulo, dispositivos que pareciam impossíveis. A ideia, então, de repetição em cada capítulo e a maneira como estamos contando, coisas que já ocorreram no passado. Perfeito? Olha só aqui então, o professor traz para vocês aquele quadrinho, aquele esqueminha para facilitar a nossa compreensão. Los usos del pretérito imperfecto, verbos regulares e irregulares, ¿sí? Então, já conhecemos os pronombres personales e aqui o exemplo de las 3 conjugações que temos. Verbo trabalhar, tener e vivir. É semelhante ao português. Lembram por quê? Isso mesmo, as línguas são irmãs, português com espanhol. Em português, trabalhar eu trabalhava, viajar eu viajava. Em espanhol igual, pero com a escrita com a letra B. Eu trabalhava, tu trabalhavas, vos trabalhavas. Ele trabalhava, nós trabalhávamos, vosotros trabalhavais, eles trabalhavam. Perfeito? O verbo tener, eu tinha, tu tenias, vos tenias, ele tinha. Nosotros teníamos, vosotros teníais e eles tinham, ¿vale? E o verbo vivir,
para exemplificar verbos que terminam em ir. Eu vivia, tu vivias, vos vivias. Ele vivia, nós outros vivíamos, vosotros vivíeis e eles viviam. Então, qualquer outro verbo terminado, não é? Ar, er, ir, eu quero indicar uma ação que já ocorreu, portanto, o passado, eu utilizo estas desinências, né? Essas terminações. E o que temos com os irregulares? Estes três. O verbo ser, verbo ver e o verbo ir. Como em português, o verbo ser. Ah, eu era. Quando eu era aluno da escola, vale? Então, eu era, tu eras, vos eras. Ele era, nós éramos, olha a acentuação. Vosotros erais, eles eram. Perfeito? El verbo ver, olha só. Isolando, teríamos apenas a letra V como raiz. Então, vamos observá-lo como um verbo irregular. Ou como se mantivéssemos a letra E, da terminação er, para formar essa nova raiz. Eu veia, tu veias, vos veias. Ele veia, nós outros veíamos, vosotros veíais, eles veiam. E por fim, o verbo ir. Português, ir. Ah, eu ia, nós íamos. Em espanhol, mira, trabalhamos com a letra B. Eu iba, tu ibas, vos ibas. Ele iba, nós outros íbamos, vosotros ibais, eles iban. Perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro, porque é extremamente importante. Então, volvemos, é importante esta anotação, estes apuntes, perfeito? A ver, o exercício de número 4, esta reflexão sobre o uso do pretérito passado. Lê os seguintes fragmentos, e lembram que eles pertencem àquela segunda notícia que nós trabalhamos, sobre o supersônico. Rellena, preencha
com acciones, verbos em pretérito imperfeito, o que estamos trabalhando agora, ¿vale? Que temos aqui? Dois fragmentos que indicam justamente situações que pertencem aí a lo supersônico, ¿vale? Então, o professor deixou para vocês em letra maiúscula, destacado dentro dos parênteses, aqueles verbos que vocês vão precisar conjugar, flexionar com esse tempo verbal que vocês estão abordando agora aqui, o pretérito. Por isso aquela anotação anterior. Estão vendo como é importante? Então o professor vai dar um tempinho para vocês e lembrem, na medida que vocês vão observando os verbos, vão observando também o que diz os fragmentos, porque vai contar um pouquinho da história dele supersônico. Perfeito? Então um tempinho para vocês pensarem. Volvemos a la corrección. Que temos aqui então? O primeiro fragmento? Videollamadas. Talvez para nós hoje é comum ouvirmos falar disso. Imagina as pessoas da década de 60 e 70, o estranhamento que é essa questão de visão de futuro. Los protagonistas de la série solían, o verbo soler, costumar, costumavam, comunicar-se através de televisões. O que hoje nós estamos fazendo, você aí, o professor aqui trabalhando com Classroom, perfeito? Que permitiam mandar e receber imagens señales, ou o que teremos hoje com os móveis, os nossos celulares que nos possibilitam isso, sim? E outro fragmento, classes online em pantalhas planas. Pantalhas, telas planas. Hoje nós temos nossos televisores, né? Justamente com essa tela plana. E vejam, classe, a aula online, como nós estamos tendo que fazer em razão de esta pandemia, perfeito? As televisões de pantalla plana não existiam. E quem se podia permitir um aparato desses tinha que ser de tubo. Então isso é aquela visão original. As pessoas na década de 60, 70
nem imaginava que ia ter esse tipo de televisão com tela plana, então eram aquelas TVs, inclusive hoje ainda nós temos, com o tubo, certo? Lo que había, olha o verbo haber, había em la época, pero, mas, em la série já apareciam pantalhas planas. Então veja o contraste interessante, não é? As pessoas nos anos 60, 70, 80 confrontavam com um desenho animado, uma série, em que as televisões eram diferentes, futurísticas. E esse futuro dos anos 60, né? Olha que nós estamos observando e nós estamos reconhecendo atualmente. Perfeito? Pues bien, el quiz, nuestro desafío, el juego. São 3 perguntas muito sencillas, mas que necessita atenção especial de vocês. 1. Que elementos tem uma notícia? 2. ¿Dónde está adecuado el uso del pretérito? 3. ¿Dónde está adequado el uso del futuro? Então, aquele tempinho para vocês pensarem, lerem com calma, são estruturas bem simples, mas que merecem a atenção de vocês, e já voltamos para a nossa correção. Entonces, a la corrección del juego, del quiz, del desafío. ¿Qué elementos tiene una noticia? Eso mismo. Título, subtítulo, autor, fecha y párrafos. ¿Por qué no puede ser la B? Versos y estrofas pertenecen a cuál género? Eso, al poema. 2. ¿Dónde está adecuado el uso del pretérito? Y la letra A. Los Picapiedra vivirían el condicional que trabajamos. Eso, perfecto. 3. ¿Dónde está adecuado el uso del futuro? B. Los supersónicos vivieron, es pretérito indefinido. Perfecto. Entonces, ¿qué trabajamos en la clase de hoy? El tema sobre la parte futurística, primitiva, tecnologias. ¿Qué cambiou de los Picapiedra a los supersônicos? Então, essa ideia que vocês podem estar refletindo. O que mudou de uma sociedade para outra? Perfeito? Trabalhamos notícia, pretérito, futuro, e aquele professor provoca a todos. Que tu, estudiante, hacías en la escuela, que ahora, que tu harás en el classroom? Harás tus lecciones, practicarás los ejercicios, buscarás más informaciones, interactuarás con tu profesor, tu profesora, y claro, si posible, te quedarás en tu casa, ¿perfecto? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase.